Oi, cafeinado! Você já ouviu falar das 10 regras de escrita do Elmore Leonard? Nesse vídeo eu vou apresentar esses 10 mandamentos para vocês e também dar uma comentada ali se você pode e deve seguir à risca essas regras ou se é melhor dar aquela ignorada. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Primeiro, quem é esse cara, né? Who the fuck is Elmore Leonard? Bom, ele é o autor do livro que leva esse nome, né? 10 Rules of Writing, ou, traduzindo, 10 regras de escrita. Além de diversos outros livros de ficção, principalmente ficção policial, que é o principal gênero que ele escreve. E que, inclusive, ele tem muitos best-sellers. Muitos desses livros de ficção você consegue encontrar traduzidos para português, inclusive vou deixar aqui na descrição um link para você encontrar eles. Mas esse livro específico, né, 10 Rules of Writing, não tem a tradução em português, só vai ter disponível em inglês mesmo. Além de autor de livros, ele também foi roteirista de séries e filmes. E ele morreu em 2013. Bom, com toda a sua experiência, ele escreveu essas 10 regras para quem quer se aventurar no mundo da escrita da ficção. Vamos ver então se esses mandamentos são realmente irrefutáveis ou se dá para mudar e não seguir uma coisa ou outra ali. O primeiro mandamento dele é: nunca comece um livro com um clima. Ele diz: se for apenas para criar uma atmosfera e não para mostrar a reação de um personagem com esse tempo, né? Você não deve se estender tanto. O leitor vai ir atrás, ele quer ver ação de pessoas, ele quer ver personagens. É claro que existem exceções, né? E eu acho que é justamente por isso que a gente não deve seguir a frase não comece um livro com um clima, assim. Existem sim exceções. Mas realmente, quando você começa uma história e aí fala, era um dia chuvoso, já vimos isso muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, realmente acho que faz parte de um processo criativo para inovar, né? Para inovação, tentar começar o livro de uma maneira diferente, que não era um dia chuvoso ou o sol batia forte em X cidade e tudo mais. A segunda regra é: evite prólogos. Ele diz: eles podem ser irritantes, especialmente um prólogo seguido de uma introdução que vem depois do prefácio, que normalmente são encontrados em livros de não ficção, né? Mas também existem livros de ficção que tem tanto o prefácio quanto o prólogo. Eu já fiz aqui um vídeo falando especialmente de prólogo, também fiz outro falando especialmente de epílogos. E assim, é aquilo, você não vai criar um prólogo só porque você quer. A história tem que pedir um prólogo, né? Tem que pedir essa iniciação, essa história pregressa, essa explicação que vai trazer o prólogo. Eu não diria evite prólogos, né? Eu diria, a sua história precisa de um prólogo? Se precisa, beleza, vamos fazer. Agora, se ela não precisa, não tem por que você fazer. Começa logo a história de uma vez e é isso aí. Vamos lá que vamos. A terceira regra é: nunca use o verbo disse para introduzir um diálogo. E ele fala uma coisa bem interessante, né? Que a linha do diálogo, ela pertence ao personagem. E quando o autor coloca um verbo ali, principalmente o disse, ele tá se intrometendo ali, ele tá colocando a pessoa dele ali. Eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Que realmente o diálogo é o personagem falando, e o autor não vai falar, ele disse, ou ele disse desse jeito. Não, é o personagem. Então, vale a pena mesmo fazer esse exercício de tirar os disses, né? Procura, dá um Ctrl F em disse no seu livro e ver quantas vezes ele apareceu. Se ele apareceu assim mais do que 4, 5 vezes, realmente vale a pena mudar ou para outro verbo ou
para outro tipo de explicação. O diálogo realmente fala por si mesmo, né? Às vezes não precisa nem introduzir ele, como disse. A quarta regra é nunca use um advérbio para modificar, né? Para colocar no lugar do verbo disse. Então tá, você seguiu a regra número 3 e ainda fez a minha dica de procurar os disse da sua história. E aí você quer mudar todos eles. Não use um advérbio. E eu acho que também leva muito do negócio da regra 3. Um advérbio vai fazer com que a voz do autor entre na voz do personagem. Ele falou modestamente. Dá um outro tipo de... Ele falou com a voz baixa ou ele falou em tom... Não modestamente. Modestamente você vai estar ali julgando, né? Você vai estar colocando o julgamento de autor na fala daquele personagem. Então, tem outras maneiras de você descrever como é que foi essa fala sem usar um advérbio no lugar do disse. A quinta regra é mantenha os seus pontos de exclamação sob controle. E ele ainda fala, você não pode colocar mais de 2 ou 3 pontos a cada 100.000 palavras, né? E realmente, o ponto de exclamação, ele serve para momentos muito específicos e, sinceramente, para momentos com diálogo. O ponto de exclamação na prosa vai cair bem se o seu narrador é um personagem, né? E aí ele também tá pondo a emoção dele ali durante a prosa, não só no diálogo. Então, cabe ali alguns pontos de exclamação, mas lembra que o ponto de exclamação, ele tem muito significado, né? Ele traz essa exclamação. Então, ele deve ser, sim, usado com moderação. A sexta regra é, nunca use a expressão de repente ou caiu a casa. E a explicação que ele dá é bem engraçada, que ele falou, eu já percebi que os autores que costumam usar de repente não têm muito controle do uso de exclamações. E sim, de repente, e aí, esse tipo de coisa vai só mostrar como você não consegue narrar sem usar esse tipo de expressão, entende? Porque o de repente, o e daí, ele pode estar no lugar de outro tipo de descrição do que aconteceu, dessa passagem de tempo. Ou simplesmente ele não precisa estar ali. Ele não precisa estar ali como conector, sabe? De repente, já é o que aconteceu depois. Só foi uma surpresa. Então, você pode descrever essa surpresa do de repente de outra maneira e muito melhor, falando do seu personagem, ou do entorno, ou de qualquer outro jeito. Então, realmente, vamos evitar os de repente, faz a mesma coisa que eu disse, vamos colocar um Ctrl F e procurar onde há de repente na sua história. A sétima regra é, use sotaques interioranos, regionais com moderação. Ele diz que uma vez que você começa a soletrar foneticamente as palavras no diálogo, você não vai conseguir mais parar. Assim, eu acho que se você realmente está fazendo uma história que é regional e inteira, todos os personagens são daquele lugar, você realmente não deve usar. Porque a partir do momento que você já contextualizou aqueles personagens naquele cenário que é regional, que é interiorano, a pessoa já vai saber como é que aqueles personagens falam. Agora, vamos supor que todos os personagens tem o sotaque de um lugar específico. Então, tipo, por exemplo, todos são cariocas. E aí, tem um gaúcho no meio dos cariocas. Bom, com certeza você tem que escrever o gaúcho falando de forma diferente, com os sotaques, com as expressões gaúchas e tudo mais. Porque ele é diferente ali no meio daquelas outras pessoas. É a mesma coisa se você fosse escrever um paulista numa história que se passa no Nordeste. Você tem que colocar gírias e o modo de falar, né? Descrever o modo de falar do paulista, porque é totalmente diferente do resto das pessoas. Então, eu acho que tem essa linha tênue que você tem que seguir, sabe? Usar com moderação, sim, e nos momentos certos, nas histórias certas, na contextualização certa. Se você já tá gostando desse vídeo, deixa o seu curtir, deixa o seu like aqui embaixo e também a inscrição no canal.
Sempre tô dando dicas para escritores, para roteiristas, para artistas, dicas de carreira, mostrando um pouco do meu dia a dia. Então, não deixa de se inscrever, tenho certeza que você vai gostar bastante. A 8ª dica é evite descrições longas dos seus personagens. E eu vou usar realmente o exemplo que ele dá aqui, vou inclusive ler o que estava escrito, porque é um exemplo muito, muito bom e que elucida bastante a ideia dessa regra. No livro Colinas Parecendo Elefantes Brancos, de Ernest Hemingway, qual a aparência do americano e a garota com ele? Ela tirou seu chapéu e o colocou na mesa. Essa é a única referência de uma descrição física na história, e ainda assim, nós vemos o casal e distinguimos cada um pelo tom da sua voz, sem o uso de nenhum advérbio. Então, essa regra é mais para falar, você não precisa fazer aquela descrição que a gente aprende na escola, sabe? De ele tinha o cabelo de tal cor, pele de tal cor, os olhos eram assim... Isso empobrece a sua prosa. Na verdade, a descrição, ela tem que estar ali no meio das coisas, né? Misturada com o resto da prosa. Às vezes você nem vai falar uma descrição concreta, mas com alguns detalhes ali que nem dá para notar, a pessoa já consegue imaginar o personagem. E isso é muito gostoso de se saber fazer, né? E de se ver acontecendo, porque eu lembro muito da Cassandra Clare, né? Quando eu penso no caso das descrições. Porque no fim do livro da Cassandra Clare, mesmo que você não tenha lido uma descrição assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, você consegue imaginar perfeitamente a personagem. Assim, perfeitamente. Você vê ela ali na sua frente. E tem tanta fanart, né, por causa disso, porque você realmente consegue ver o personagem e consegue desenhar ele, consegue fazer um bom casting dele, né, no caso, se for virar um filme, se for virar uma série. Então, realmente, fazer a descrição no meio da prosa de uma maneira, assim, inovadora, diferente, detalhada, misturada com as outras palavras, é muito mais interessante do que fazer uma descrição detalhada e simples, né, e simplória. A 9ª regra, ela vai conversar diretamente com a 8ª regra, que é não dê descrições muito detalhadas de lugares e objetos. E ele diz, né, mesmo que você seja bom descrevendo, né, você use várias metáforas, às vezes, analogias, você deve evitar que essas descrições imobilizem a ação e o desenrolar da história. Então, assim, às vezes a história vai ficar muito truncada se você for descrever detalhadamente tudo que tá acontecendo, tudo que aquele personagem tá vendo, né? Cada coisinha, o que ele tá pegando na mão. Às vezes você vai fazer a leitura ficar maçante. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, meio que escolha as suas lutas, sabe? Você tem que descrever isso detalhadamente. Isso vai ser tão importante, essa descrição. Se a resposta é não, então não descreva, sabe? Só cite. Citar, às vezes, dá uma característica do lugar ou da coisa. Agora, se for importante para o resto da narrativa, toda a descrição do lugar, às vezes é importante para trazer um sentimento ali do personagem e tudo mais, aí sim, aí você descreve. E a 10ª e última regra é: tente deixar de fora aquilo que os leitores tendem a pular. Então, assim, pensa, quando você está lendo um livro, chega algum momento que você às vezes fala, acho que eu vou pular isso aqui, ou é aquele momento que você fala, deixa eu ver quantas páginas faltam para eu terminar esse capítulo. Eu acho que você já fez isso alguma vez na sua vida e é provavelmente na parte que você menos quer ler ali. A maioria das vezes é um momento que, vamos dizer a verdade, tá enchendo linguiça, né? Então você tá lá escrevendo por escrever e tá descrevendo às vezes alguma coisa, descrevendo o tempo, descrevendo o cenário, e você só quer ver a ação realmente acontecendo. Eu tenho certeza que quando tá acontecendo uma cena importante para a história, com bastante ação, ou tá acontecendo um diálogo, você não pensa em ver quanto tempo falta para acabar o capítulo. Não, normalmente você vai parar nas horas de descrição, às vezes de fluxo de consciência,
Então, tenta diminuir isso também no seu livro, porque assim você não vai deixar o leitor cansado, não vai fazer ele querer ver quanto tempo falta para acabar o capítulo. E aí, fala pra mim aqui nos comentários, você seguiria essas 10 regras de escrita? E aí, você segue já alguma regra ali? Enquanto você está escrevendo, você tem uma regra própria? Se você tiver, deixa aqui nos comentários também com um pouquinho de explicação para quem quiser seguir a sua regra também. E a gente se vê na próxima.